Olá, tudo bem? A gente vai começar agora um café entre amigos. Esse é o Eliabe e esse é o Alei. Esses são os meus amigos praticamente de infância. A gente estudou juntos antes do ensino médio, né, rapaz? Eu depois no ensino médio. Entrou no ensino médio, né? No ensino médio. E a gente se conhece há muito tempo, somos amigos há muito tempo. E somos aqueles amigos que vêm amigos, saem amigos, e esses são os caras que ficaram na minha vida. Hoje que a gente já está estabilizado, já está no mercado de trabalho, e a gente vai conversar um pouco exatamente sobre isso, sobre as qualidades da amizade, sobre as qualidades que nós encontramos entre nós, que nos mantiveram até hoje do jeito que nós estamos, sendo amigos, sendo parceiros, sendo mentores uns dos outros, conselheiros, e que permitiram que a gente trouxesse uma amizade tão longa e que ainda será tão distante. Para vocês, esse tempo que a gente tem amizade, a gente tem sido muito bom, né? Porque um ajuda o outro quando a gente precisa. Na verdade, quando a gente tem um problemão para resolver, normalmente a gente joga na mesa e todo mundo se ajuda, né? Todo mundo, se tu fizesse tal coisa, se tu procurasse tal pessoa para pedir ajuda. Normalmente a gente tem essas questões de um tentar ajudar o outro da melhor forma que pode, né? Como é que vocês veem essa nossa relação de amizade e por que vocês acham que ela durou tanto tempo igual tem durado? Olha, até antes de vir para cá, eu estava pensando sobre essa questão. Uma frase que eu sempre escuto, que é essa que diz aquela: os amigos que te puxam para baixo você deve deixar de lado. Você deve simplesmente ter pessoas que te puxam sempre para cima, né? Concordo em algumas partes e sinceramente discordo de algumas partes, até porque se a gente fosse usar essa filosofia sempre, usar desse pensamento sempre, eu acredito que nós nunca teríamos outros amigos. Porque automaticamente, se a gente for se apegar a alguém que está nos puxando para cima, aquela pessoa vai nos ver como alguém que está embaixo, sabe? Então, eu acredito que a amizade é uma fase. Já teve momentos que tu estava bem, já teve momentos que o Arley estava melhor do que eu, estava bem no sentido, às vezes, emocional, profissional, do dia a dia, como amigos, que me ajudam muito. Assim como tu também, assim como teve momentos que eu pude ajudar o Arley, como eu pude ajudar você. Então, as amizades em si, essa questão de usar, não, porque os amigos que te puxam para baixo, você simplesmente deve deixar de lado. É em si um pouco equivocado, se você for olhar de alguns pontos de vista, sinceramente. Porque, se for pensar dessa forma, você nunca vai ter amigos. Tipo, você tem que ser um influenciador. Automaticamente, se eu vou ter somente pessoas que me influenciam, né, o que eu estou fazendo de efeito na vida dessas pessoas? O que eu estou fazendo de diferença para isso? Isso era uma coisa que eu escutava, parava para pensar, não, porque aves de plumagem diferente, como eu já escutei alguns, não voam juntos, né? Mas aquele negócio, as suas plumagens, às vezes, nossa, está crescendo. Não querendo ser um coach, né? Porque agora é da cadeia. Não querendo ser um coach. Graças a Deus. O que tu acha, Badé? De dar cadeia? Não, nossa amizade. Eu acho que é muita coisa, não é uma só. Não dá pra dizer que é o fator esse, X ou Y, porque a gente pegou bem numa época que tava a nossa formação emocional na escola, a formação como ser humano, em tudo. Era uma fase bem transitória, essa fase dos 14 até os 20 e poucos, é uma fase que a gente está assimilando muita coisa, muitas pessoas, muitos costumes, muitos hábitos, muitas coisas diferentes. E o fato da gente ter se conhecido e ser, apesar das diferenças, parecidos em muitas coisas, que são de fato essenciais, que fez com que a amizade nossa passasse por anos e anos e anos, mesmo com as nossas ocupações. Mas tu mesmo era... Lógico, todos nós mudamos, né? A gente evoluiu muito. Mas tu era totalmente diferente do que tu é hoje, né? O cara era roqueiro, o cara era malucão na escola, sentava com a turma do fundão. Mas de tudo. Jogador de basquete, um cara que queria ser eletricista, sabe? O sonho era trabalhar ruim pra falava inglês, ruim, desgraçado. Ai, um monte de... Daniel e os deliciosos. Vivia com as bolas de basquete ali, né, que olhava, parecia que sabia jogar. Como é que ele fazia? Tipo, jogava uma bola e eu queria jogar.
Bem bobo, né? O cara... Então, assim, eu vejo que não... Era um perigo jogar até no teu time, cara. Contigo era um perigo jogar. O Badeco falou, não, cara, Se quisesse ficar O seguro... lugar mais seguro era estar em Era casa. tá em casa, não era nem estar jogando basquete. você com meus amigos, mas não sei não, meu filho. Não. Daniel vai junto, o que vocês vão fazer? Jogar basquete? Não é que eu não servia pra nada, eu ainda era um exemplo, né? Cara, mas assim, ó, eu acho que agora um tempo atrás eu tava conversando com o Badeco sobre isso até. Como o efeito, tipo assim, como vocês fizeram efeito na formação da minha personalidade. Assim, a fase transitória que a gente tava ali, como a amizade realmente foi uma coisa muito importante para mim. Eu fui criado numa família que, por mais de me gerar um bom caráter, ter uma família não estabilizada financeiramente, mas emocionalmente, ser bem criado, ter uma irmã, ter um pai e uma mãe que me criaram, assim como você, assim como o Badeco, mas eu tive uma criação totalmente diferente, sabe? Eu não, tive uma criação em si que meu pai nunca foi de sair com a família. Tu não via Chaves, não via Dragon Ball, cara. Eu nunca fui de sair. A primeira vez que eu saí para comer fora, não é nem pelas questões financeiras, mas porque minha família criou hábitos diferentes, sabe? E hoje, como isso foi importante ter a amizade de vocês, sabe? Em ver a forma que tua mãe lida com teu pai, contigo, ver a forma como o pai e a mãe do Arley lidam com ele, a forma que é a família, assim como vocês viram também na minha família, algumas características que acharam importante. E, cara, eu sou grato particularmente muito a Deus por tudo isso, sabe? Por ter conhecido vocês, por ter essa amizade com vocês. Espero levar isso pelo tempo de forma indeterminada. Conheço o Badeco há 9 anos, 2018, 2009... 2018 não, 2019, 10 anos. Foi em 2000... tem uns 10 anos. 10 anos, 10 anos. 2009, 10 anos. E o Daniel, 13 anos, foi 3 anos antes, né? Eu não lembro exatamente. Eu tinha 11 para 12, cara. Então eu tô com 20, vou fazer 25 esse ano, 13 para quase 14 anos. Bom, mas voltando naquela parte ali da... Amores vão e vêm, mas as amizades permanecem. Bota amores nisso, né? Tipo... Corta essa parte. Voltando ali naquela parte de um amigo puxar o outro ou abandonar as pessoas que fazem mal pra nós, né? Eu tenho essa concepção de que a gente tem a nossa velocidade, né? Todo mundo tem a sua própria velocidade em caminhar, em perceber a vida e seus sonhos, né? A que velocidade eu quero avançar? Eu acredito que possivelmente essa é a maior característica que nos une, né? Nossas ideias, embora tenha várias ideias diferentes, o Eliabe é estudante de Direito, o Arley também é estudante de Engenharia, eu também estudo Engenharia, e a gente tem algumas ambições, né? Ambição normal que todo jovem tem. Eu acredito que essa velocidade que a gente quer conquistar as coisas, ela acaba ajudando muito para que um puxe o outro. Porque se a gente está nesse grupo e a gente quer estar exatamente, poxa, com quem que eu vou compartilhar a minha felicidade de ter uma ascensão econômica, uma ascensão social? Com os meus amigos. Então eles têm que crescer mais ou menos na mesma velocidade que eu estou crescendo. Eu não sei se vocês concordam com esse tipo de pensamento. É a teoria do fim da PAI, né? O quê? É a teoria do fim da PAI. Eles querem acabar com a PAI por causa disso. Bota um monte de pessoas com problema X ou Y, seja lá qual for, e eles acostumam achando que aquilo ali é o certo, que não tem que avançar daquilo. Exatamente. Que nem outra vez eu vi no jornal, fiquei apavorado, jornal na TV, né? Fiquei apavorado. Uma pessoa com síndrome de Down. Cara, o bicho estava se formando na faculdade, não sei do que. Antigamente essa galera morria com 15, 16 anos, tipo, é tratado como doença, como pessoa incapaz, e hoje a galera tá tipo, é aquela coisa de... Porque não deu uma meta maior do que... Exatamente, para acostumar, não, tem um problema, tem síndrome de Down, tem isso, tem aquilo, fica num canto lá, a família só alimenta, daqui a pouco morre se livrando do fardo. É tipo... O fato da gente ver pessoas melhores do que a gente nos motivam a chegar lá. A gente vê se aquela pessoa chegou, eu consigo fazer. É um incentivo que acho que funciona no nosso subconsciente. Que nem eles acreditam nessa galera, tipo... Eles lá tentando, sei lá, encaixar uma peça circular na entrada circular. Eles vão lá e não conseguem encaixar porque estão tentando na triangular ou na quadrada.
E às vezes eles vão achar que aquilo ali é normal, por ele não tá conseguindo, ele olha pro lado, a outra pessoa também não tá conseguindo, ninguém consegue, então tá normal, tá todo mundo ok. Mas tá errado, tipo, não é o certo, dá pra fazer melhor que aquilo, e o fato de introduzir as pessoas no âmbito normal, porque assim, apesar de ter alguma falha no gene lá, eles são iguais a gente. Cara, isso faz com que eles evoluam, cresçam, e assim é com a gente, com a amizade. Não necessariamente que a gente vai ficar se comparando ou ficar com inveja, porque aquela pessoa tá assim e eu tô ruim, e ele tomara que dê errado pra eu me sentir bem. Só que acaba servindo de um fator motivacional, tipo, porra, a gente estudou junto. Apesar de ter diferença de família, a gente veio do mesmo lugar. Características parecidas. A gente passou por coisas muito parecidas, então se a pessoa A gente tem inclusive o mesmo professor como um professor referência que a gente teve na escola, né? Sim. O professor Robson. O Sidney. Porra, o Robson? Não, sai daqui, cara! Sai daqui, cara! Que Exemplo de vida, né? Objetivo. Mas entendeu? Tipo, eu penso que... Pra mim é como olhar pra linha do horizonte, né? Tu olha pra linha do horizonte e tu não consegue realmente ver o que tem depois da linha do horizonte, mas isso não quer exatamente dizer que não tem nada lá depois da teu alcance de visão. Eu uso até uma forma mais simples, sabe, Daniel? É aquele negócio, a gente vê que o nosso chegar mais longe, ele tanto está vinculado à nossa família, incentivar ou não incentivar, né, e principalmente eu vejo muitas vezes aos amigos, né? Meu pai em si nunca fez uma faculdade, minha mãe nunca fez uma faculdade, sabe? Mas por incentivo dos amigos, das pessoas perto, é porque isso que me incentivou a ir um pouco mais longe, a sair dessa linha de conforto. E como foi falado, automaticamente a gente acaba pegando características e personalidade das pessoas mais próximas, sabe? Hoje eu não consigo conversar às vezes com uma pessoa que simplesmente, nós não frequentamos quase festas, mas que vai pra festa todo final de semana. Eu não tenho nem assunto pra trocar com uma pessoa assim. Cada um faz aquilo que quiser na sua vida, não estou dizendo que eu concordo ou discordo, isso é uma questão particular de cada um, aquilo que faz no seu momento de lazer, mas eu particularmente eu não tenho uma personalidade para estar junto o tempo todo com uma pessoa dessa. Até porque eu não tenho nem assunto para conversar. Conversar o tempo todo. Eu acredito que isso é um diferencial bacana e até como foi falado pelo Badeco ali, cara. Né? Você está junto de pessoas que simplesmente não conseguem melhorar, por que você melhoraria? Né? Para que você vai melhorar se todo mundo é igual? Eu me sinto confortável, pronto, eu sou assim. Os outros são assim, eu sou assim também. O normal é ser assim. O normal é ser assim. Até mesmo numa empresa, né? A gente nota que quando a gente trabalha num lugar, por mais que a gente seja diferente, quando a gente chega em casa, a gente tem um comportamento espelho, puxando lá do emprego, puxando lá da faculdade, do lugar que a gente mais convive, né? Acaba que a gente adquire algumas características próprias daquele lugar, né? Por exemplo, eu notei... Beber pouco, beber muito. Ó, eu notei, quando eu trabalhei numa outra empresa antes da última empresa que eu saí, quando eu trabalhei lá, eu lembro que eu chegava em casa muito estressado e era um ambiente muito hostil, sabe? Eu lembro que quando eu chegava em casa, eu era hostil, porque aquele ambiente era hostil, as pessoas se tratavam daquele jeito, sabe? Selvagem. Selvagem. E eu lembro que, tipo, eu não queria ser exatamente daquele jeito, eu não queria ser mal educado, mas só que era como se fosse um comportamento que tinha se tornado automático. A pessoa falava tal coisa... Às vezes até necessário no ambiente que tu está inserido. Não é necessariamente que só se tornou normal, mas é intrínseco ao ambiente que tu tá, a situação que tu tá, ao convívio que tu tem, é necessário, precisa estar ali. Igual um policial, né? O policial, quando ele chega em casa, ele tem que, sei lá, não sei como é que esses caras fazem. Ele tem que desativar, apertar um botãozinho que muda de pessoa, cara. Que é quase impossível, sabe? E aquela questão. Por isso é importante você saber onde você está e saber onde você quer ficar. Sabe? Claro, necessidade, um trabalho, você está ali, você está aprendendo, você está crescendo. Né? Mas isso é você buscar melhorar. Porque a partir do momento que você acostuma com o ambiente daquele ali, às vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que com a família em casa, com a namorada, com... Sim, sempre. Né? Então, acaba pegando características daquele trabalho. Uma experiência foi engraçada essa semana, no meu trabalho, eu fazia um atendimento a um cliente
e simplesmente a pessoa estava completamente, como dito, hostil. Nossa, o cara falava alto e queria... Até que chegou um outro companheiro de trabalho, um outro amigo de trabalho, que já tem um grau de conhecimento maior, já tem um tempo de empresa muito maior, simplesmente colocou, ó, aconteceu isso porque você fez isso, 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 isso. Algo mais? A pessoa simplesmente recuou. Não, por quê? Porque eu estava me colocando na defensiva, né, e sendo que é algo que eu deveria ter mudado, deveria ter agido talvez um pouco mais de firmeza para poder fazer isso, né? Às vezes o ambiente exige que tu se posicione daquela determinada maneira. E fugir disso, ou seja, apertar o botão de troca, né, na hora que tu não tá naquele ambiente é uma coisa complicada. Mas por exemplo, até agora, a gente já fez churrasco, não sei se vocês lembram, algum tempo atrás, tava nós três sentados na mesa da minha casa, até e a gente vocês tava falando... namorar, né? Pelo amor de Deus, ninguém mais sai agora, né? Só eu solteiro esse grupo aí com você. Fazer uma propaganda aqui, né? A gente tava conversando assim, tava nós três lá, e a gente falou assim, vamos pensar quem que a gente podia chamar para fazer um churrasco. E aí nós conversamos uma pessoa, tal pessoa. Não, essa pessoa não vem. Aí algumas pessoas a gente tentou, né? Ligamos para essas pessoas e a pessoa, não vai dar, criaram desculpa. E aí a gente lembrou que sempre que nós três queremos sair, a gente dá um jeito, né, cara? Combina e, nossa, essa é uma característica nossa, a gente se esforça para manter isso aqui, cara, pra tomar um café no sábado à tarde. É isso que é amizade, sabe? Tipo assim, que nem aquele negócio, eu respeito, cada um tem seus compromissos, às vezes tem família, tem pessoas para fazer, que nem eu não posso chegar e julgar porque o Badeco tá trabalhando, fazendo faculdade, que ele não quer sair no sábado. Pô, às vezes o cara, eu não trabalho o sábado o dia inteiro, ele trabalha meio período. O trabalho dele é de um esforço físico muito maior, cansa muito mais. Fora a faculdade. Da mesma forma, para ti é mais tranquilo, acorda aqui, quer? Não tô brincando. Não, mas tipo assim, eu acredito que esse bom senso de você entender que cada um é diferente do outro, até era uma coisa que eu tinha notado. É saber entender a diferença um do outro. Eu não tenho como não tem como vocês impor para mim. Tem que fazer engenharia civil porque é bom e a gente tá tendo sucesso nisso. Talvez não seja minha personalidade, não seja minha característica. Eu gosto de coisa diferente. Eu gosto de coisa diferente, que eu já tentei em outras coisas, mas não foi. Né? Não foi. O sucesso não está vinculado a dar certo comigo que vai dar certo com o outro. Está vinculado a você parar para pensar, calcular. Né? E às vezes não acontece no mesmo tempo. Né? Que nem tu já tentasse o quê? Contabilidade, engenharia elétrica, até que tu se identificou com algo. Administração, não? Administração não comecei. Eu pensei em começar. Eu me senti muito frustrado no começo, quando eu via meus amigos começando a faculdade, fora vocês também, e eu não começava. Até que o Badeco chegou, ele abre, cada um é no seu tempo. Sabe? E eu parei pra pensar, verdade, cara, cada um no seu tempo, não tem como eu chegar a dizer não, porque o Arley começou a fazer com 19 anos, eu vou começar também. Hoje tem uma irmã mais nova que está se formando e eu tô na metade da faculdade. Até porque eu comecei com 22. Eu 21, né? Tu? 21 para 22 anos. Mas no final da história, quando a gente precisa um do outro, quando a gente tem que tomar uma decisão grande, Nossa, o Eliabe, quando ele foi entrar no banco, né, cara? Perguntou pro Badeco também o que o Badeco achava, perguntou pra mim o que eu achava. E tipo, o Badeco perguntou o que eu achava antes de ele entrar na construtora. Pra ti sair da outra empresa que tu tava, a gente sentou, conversou. Não é que a gente tomou decisão porque o Arley falou que era pra mim sair, ou o Daniel falou que era pra mim entrar em algo, mas é importante. Faz parte, ajuda no raciocínio. Visão externa. Visão externa sempre vai ser... Pode agregar algum tipo de conhecimento, alguma visão diferente. É por isso que a gente tem que cuidar quem a gente traz para muito próximo. Apesar da gente não ter a necessária obrigação, mas ser extremamente importante a gente saber se relacionar com os mais diversos tipos de pessoas, saber absorver de maneira positiva todos os tipos de caráter, de índole, de formas de pessoa falar, agir, pensar, exercer algum tipo de atividade, que se a gente souber absorver isso vai trazer um crescimento pra gente, mas é importante a gente escolher muito bem que a gente traz para muito próximo, porque essas pessoas de fato influenciam. Essas pessoas influenciam, quem está do nosso lado ali, assim, aquelas pessoas que a gente de fato preza para estar junto.
que a gente de fato faz esforço, que a gente corre atrás, que a gente se interessa, cara, como é que tu tá? Tu tá bem? Trabalho, indiferente da correria, a gente sempre vai lembrar da pessoa. Eu até tava falando com o Daniel, agora de tarde, que quanto mais o tempo passa, menos a gente procura amigo. Por isso que eu digo que isso que aconteceu com a gente... Maior que os laços, né? Na verdade, são aqueles que a gente já tem. Eles fortalecem só, mas tipo, criar novos laços é cada vez mais difícil, porque a gente tinha tinha quase que 100% da nossa ingenuidade ainda quando a gente tinha 14, 13, 15, 16 anos. A gente não carrega as frustrações que a gente carrega hoje, as pancadas que a gente levou, as marcas de trabalho que a gente passou, de frustração. Com outras pessoas, sabe, também. é diferente. A gente era mais receptivo a qualquer tipo de pessoa. Mais maleável, né? Hoje a gente se torna cada vez mais seletivo, né? Porque a gente sabe, já temos os nossos amigos, a gente já tem os nossos laços. Se de fato aquela pessoa vai me trazer algo de bom, não que necessariamente a amizade tem que ser algo que é por interesse, né? Mas a gente começa a lecionar mais as pessoas porque a gente sabe que nos conhecendo, o autoconhecimento ajuda a gente muito nisso, porque a gente sabe que daqui a pouco vai passar o tempo, a gente vai começar a se importar, a gente vai começar a querer ajudar, vai começar a botar um pouco a mão no fogo para aquela pessoa, e daqui a pouco a gente vai lá e toma um rasteirão. Ou daqui a pouco a gente vai pedir um aconselhamento para aquela pessoa, às vezes a gente nem sabe, mas a pessoa está com inveja da gente, de onde a gente está, do que a gente tem, do que a gente está fazendo, e às vezes não vai falar para o nosso bem, vai falar assim falando ali. É que nem uma história que diz que o fato de tu ver a pessoa querendo te ajudar não necessariamente significa que ela quer te ajudar. É que nem eu vi uma imagem uma vez, uma pessoa dentro de um buraco e a outra lá em cima do buraco com a mão estendida para tentar ajudar. Para aquela pessoa que estava no buraco, talvez parecia que aquela que estava lá em cima estava querendo ajudar, mas aquela lá em cima estava deitada do lado de uma escada. Era só pegar a escada e, de fato, ela podia ajudar, mas não queria, fingia querer ajudar. É igual que aconteceu numa obra que eu trabalhei. O engenheiro Luciano me falou isso. O mundo é mau, as pessoas não querem te ajudar. Às vezes parece, mas não querem. Por isso que a gente tem que escolher muito bem as pessoas que a gente tá ali junto, que de fato vão influenciar a gente. Então, esse fato de selecionar as pessoas não é necessariamente ser preconceituoso, não querer estar com ninguém ou ser bicho do mato. Mas as pessoas que estão junto da gente, a gente tem que escolher muito bem, para não dar problema. Hoje, por mais a gente não ter 40 anos, ter 20, não ter 30 anos, mas pelo pouco que a gente é amigo, pelo pouco tempo que a gente está compartilhando da amizade que a gente tem, a gente vê isso. Como isso fez diferença. Eu, particularmente, eu não sei pra vocês, mas pra mim eu vejo a diferença que fez ter amizade com vocês. Sabe? Como que nem experiências tanto boas quanto ruins eu tive que foi com amigos. Que nem eu já tive várias experiências da qual eu vou dizer que sinceramente eu me arrependo de ter feito. Atitudes que eu me arrependo de ter feito, que foi, olha, é impossível dizer que eu estava sozinho, eu cheguei em casa e fui fazer. Eu fiz porque eu estava junto com um amigo, com alguém. Alguém em um momento, tipo assim, que me induziu, e não vou dizer que eu, por ingenuidade, mas eu ali, vou estar ali, querer agradar também, estar junto, a gente acabou fazendo. Pode o Arley dizer que ele nunca passou isso, tu dizer que nunca passou isso, mas eu já passei. Eu já passei particularmente. No final das contas, apesar de a gente não estar no mesmo caminho, o nosso direcionamento é muito parecido. A gente não está no mesmo caminho, a gente não está na mesma estradinha, um atrás do outro, fila indiana, mas a gente está indo aparentemente para a mesma direção, seguindo caminhos um pouco diferentes, mas não opostos. Senão vai estar um cabo de guerra de eu tentando puxar vocês para trás, vocês tentando me puxar para trás. Perfeito. A gente, apesar de não estar junto na mesma caminho, a gente está na mesma direção. E no final da história é exatamente isso que é a amizade, né? É um caminho em comum que nós queremos buscar, que tem feito o mundo melhorar. Bom, esses são os meus amigos, esse é o Arley, esse é o Eliabe, eu sou o Daniel, e eu espero que a gente tenha ajudado com as nossas experiências um pouquinho a melhorar a sua vida. Continue acompanhando e a gente vai sempre fazendo esses cafés e compartilhando um pouco mais do que nós conhecemos com vocês. Um abraço, tchau! Tem um vídeo no YouTube, só fazer. Roda a vinheta! Dá um likezinho aí, clica no sininho, e ajuda o canal. Eu pinto o cabelo de uma cor bem diferente. Nada.
Você instala os dedos assim, ó. Agarra Paula! Acima da cabeça não vai pegar. Tá só a sobrancelha, Daniel. Acima não pega. Aquele extintor de incêndio, né, cara? É. Acho melhor pegar o Google Earth pra fazer isso.